Hoje nós fizemos o 7º simpósio das relações de processo civil e seguro, tivemos o lançamento das 2 obras, processo civil e seguro, arbitragem e seguro, e eu estou muito feliz em poder representar a IDA Brasil aqui no Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, né? Eu acho que para a IDA, a representatividade de estar aqui no STJ estudando o contrato de seguro faz com que a IDA cumpra o seu papel, que é difundir o contrato de seguro. E eu também tive a alegria de ser palestrante no 4º painel, falando um pouco sobre o tema 677 do Superior Tribunal de Justiça e quais os reflexos que ele pode trazer em relação ao seguro-garantia judicial, sobretudo na expansão, no desenvolvimento desse tipo de produto e a comercialização também dele, né, para que atinja o maior número de pessoas possíveis. O seguro-garantia judicial, ele vem como uma ferramenta, como um instrumento que faz com que o segurado não tenha que desapossar dos seus recursos financeiros imediatos para garantir a execução enquanto se discute aquilo. E na medida que ele tem esse instrumento, ele mantém a liquidez dele e ele pode utilizar aquele recurso durante o transcurso da ação para fazer investimento pessoal, para fazer investimento na sua atividade. Nos casos das empresas, por exemplo, isso aumenta o fluxo de caixa, faz com que ela tenha maiores condições de reinvestir o valor de fato na atividade fim dela. Então o tema 677 com o seguro garantia judicial me parece que faz um casamento bastante interessante. Olha, as 2 obras lançadas pela IDA através do Grupo Nacional de Trabalho em processo civil, envolvendo arbitragem e processo civil, sempre relacionando isso ao seguro, ela foi organizada por grandes processualistas, por grandes profissionais da área de seguro, sobretudo 2 ministros, né? O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva e o ministro Moura Ribeiro, que traz um peso bastante grande para essas 2 obras e acho que enaltece não só o nome da IDA Brasil como berço desse trabalho acadêmico, mas também colabora com o próprio desenvolvimento da atividade dos profissionais que atuam na área de arbitragem, na área de seguro e na área de processo civil e também, de certa maneira, dá um suporte para a jurisprudência em relação a esses temas. Olha, o que eu pretendi fazer é trazer para a discussão um assunto de extrema relevância e que não é ainda muito claro na doutrina nacional, né? E jurisprudência, então, nem se diga. E mesmo essas propostas de alteração que vêm agora com o projeto de lei no Congresso e mais essa comissão de juristas, eles trazem soluções que, do meu ponto de vista, não são as melhores, né? Talvez porque a questão não seja clara ainda, de maneira geral. E eu apenas pretendi contribuir para a discussão, não tenho a pretensão de trazer soluções, até porque, eu repito, a questão é muito complexa. Sim, o mercado demorou muito para compreender que essas despesas de salvamento correm à conta do segurador e veja que, conforme a apresentação que eu fiz, a própria SUSEP ainda não entende, né? Passados mais de 20 anos de vigência do Código Civil e a SUSEP ainda não compreendeu essa situação. Pior que isso, ela obriga que as seguradoras insiram a interpretação que ela dá ao texto de lei nos seus contratos. Quer dizer, essa é uma questão que me parece absurda, né? Não é esse o papel do órgão regulador. Então, o mercado é obrigado a seguir esse entendimento da SUSEP, né? Agora, no judiciário, as coisas são diferentes. O judiciário nem sempre se incomoda com o que diz a SUSEP. Na maioria das vezes, nem considera o que dizem os normativos da SUSEP. Mas, de qualquer forma, no momento em que a gente pretende alterar a lei ou criar uma lei, este é o momento certo para que essa discussão venha à tona. Esse foi o objetivo da minha apresentação. Verdade. Tive a honra, a alegria, a convite do Luiz Antônio Gianpaulo Sarro e do professor Cláudio Ribas, né, presidente do Grupo Nacional de Trabalho de Processo Civil, de liderar, de presidir essa mesa, que foi o 4º painel
do seminário aqui, do simpósio, no STJ, e nós tivemos 2 temas muito importantes a respeito da intersecção entre o processo civil e o contrato de seguros, os contratos de seguros. Primeiro, o Vitor Benes, nosso vice-presidente da IDA, nos agraciou com o tema do seguro garantia judicial, tema imbricado, repercussões jurisprudenciais bastante importantes, a questão da mora, então uma avaliação bastante densa a respeito do tema, que, por sua vez, tem intersecções profundas com o processo civil. E, num segundo momento, tivemos a participação, a palestra do Adilson José Campoy e também a participação do Márcio Malfatti, ex-presidente da IDA, tratando do tema de despesas de salvamento, fazendo um estudo de direito comparado muito interessante, trazendo a legislação europeia, dos nossos vizinhos da América Latina e analisando como a legislação está e também, concomitante a isso, o projeto de lei 29, que apresenta a redação a respeito do tema e também a proposta de reforma do Código Civil Brasileiro a respeito do contrato de seguro. Enfim, nós não sabemos ainda como ficará, nós temos aí 2 projetos tramitando no Congresso Nacional, mas é importante, de qualquer forma, a análise desses 2 projetos em tese, seja o que vier, nós temos aí material denso para tratar futuramente. Esse tema, despesa de salvamentos, complexo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, porque ele é inerente à operação de seguro, E esse tema é tratado nas diversas legislações e de diversas formas, Então, o Adilson fez toda a introdução de como é tratado no Brasil, como é a lógica da despesa de salvamento, o artigo 771, parágrafo único, em contraposição ao 779, e com a categoria que é peculiar ao Adilson, colocou o tema com brilhantismo, E a ideia, e essa comparação legislativa não está no nosso livro, na obra, quem sabe na 2ª edição, eu tive a ideia, então, para a gente trazer um pouco de riqueza para o debate das legislações da nossa América Latina e algumas europeias, para fazer um contraponto, um comparativo de ideias do tratamento do tema. E por que isso? Porque você tem hoje no Brasil, tanto o PL, como o substitutivo, como a Comissão do Código Civil, tem pelo menos 3 possibilidades de estudo, 3 possibilidades de colocação legislativas novas. Então, por que não aprender com essas legislações já mais maduras, já mais antigas, já mais experimentadas, claro, com culturas diferentes, com situações distintas, mas de lá tirar ideias positivas e também ver, e a gente sabe que muitas das situações que estão na nossa lei foram estudadas pelos colegas e para trazer esse tipo de coisa para o Brasil. E se você vê o substitutivo do Jader Barbalho, por exemplo, ele está feliz em alguns pontos nesse aspecto da despesa de salvamentos, clareia algumas coisas que estavam obscuras, e trata de uma forma que nos parece mais acertada. Infelizmente, o do Código Civil, o de projeto de reforma do Código apresentado, como a gente colocou, nos parece que faz uma confusão entre 771, parágrafo único atual, e 779, e essa confusão não é boa, como a gente explicou. Uma coisa é despesa, uma coisa é sinistro, uma coisa é alçada para agir em nome de. É isso que precisa ficar claro, e acho que o substitutivo Jader Barbalho, traz uma solução interessante, um regramento em vários artigos positivos nesse sentido. Então, talvez, e aí eu já não sei mais quem vai ser aprovado, quem não vai ser aprovado, talvez um olhar para aquela proposta do parágrafo 4º do 771 do novo ou do pretenso novo Código Civil, um olhar para esse do Jader Barbalho, que nos parece mais apropriado e mais alinhado com os países que nós trouxemos aí, ou as ideias mundiais sobre o tema. Bom, primeiro é um prazer estar aqui no STJ e trazendo o simpósio de Código de Processo Civil e Seguro para o STJ. Realmente é uma grande honra, é um marco, um divisor de águas aqui no grupo, que muito nos orgulha com tantos livros e agora no STJ. Esse painel é muito específico sobre o seguro garantia judicial. Eu, particularmente, vou falar sobre evolução normativa e jurisprudencial, tratando do tema. O seguro garantia judicial, ele tem tido uma evidência muito grande, então são inúmeros os julgados tratando desse produto.
E, ao mesmo tempo, nós temos, do ponto de vista regulatório, uma maior flexibilização. Então, hoje, os produtos que antes eles estavam estruturados em camadas e aí a gente olhava para as cláusulas e tinha 30, 40 páginas, hoje um seguro garantia judicial tem 5 páginas e ele é feito de uma forma muito mais direta. Ele não tem mais condição geral, especial, particular. Ele vem numa reta só. Então, isso facilita, inclusive, a aceitação do produto no judiciário. E é isso que a gente acredita, né, no fomento do seguro garantia judicial. Bem, a gente trouxe a possibilidade de incluir a cláusula compromissória e a arbitragem no dia a dia do mercado segurador e ressegurador. Uma tradição pouco ainda disseminada no Brasil, mas tem tudo para ser difundido. E isso traria muitas vantagens e eficiência para o mercado como um todo. Bem, a gente tem várias possibilidades de uso da cláusula arbitral, mas especialmente para os grandes riscos. Quando envolve matéria de engenharia, quando envolve matéria de responsabilidade civil complexa, riscos operacionais, em que a expertise de árbitros e de técnicos podem ser muito importante para dirimir conflitos no cenário de uma disputa. Perfeito. A gente buscou discutir um pouco sobre a subrogação da seguradora e a cláusula arbitral. Então a gente buscou trazer a possibilidade, discutir um pouquinho se é possível ou não, e trabalhar, em certa medida, os problemas e os limites advindos dessa subrogação, quando ela acontece e o que ela impacta no contrato de seguros. O Dr. Paulo Cremonesi, membro da AIDA, ele patrocina diversas ações e ele defende com veemência nos bancos judiciais a impossibilidade da subrogação da seguradora na cláusula arbitral. Para ele, o afastamento do juiz estatal é algo que não deveria vir na subrogação, deveria ser pactuado pela seguradora. Como ela não faz esse pacto, ela deveria estar fora desse juízo. Eu vou dizer que não é uma ideia que esteja totalmente fora. Eu sou a favor da arbitragem, acho que ela precisa ser pactuada, mas há uma série de questões que precisam ser melhor resolvidas ainda para que a gente faça uma subrogação plena dessa cláusula. Esse painel que eu presidi, ele tratou sobre a cláusula de compromisso arbitral e sobre a subrogação da seguradora nos contratos com cláusula de compromisso arbitral. Então, os painelistas trouxeram cada um o seu ponto de vista e houve debates em cima desse assunto. É o Tribunal da Cidadania, então a gente sabe que todo evento no STJ abarca um público diferenciado, os debates são sempre muito qualificados, com a possibilidade de participação de ministros, como a gente teve a participação do ministro Moura Ribeiro. Então isso enriquece muito o debate, também motiva muito os painelistas. Então, meu tema ele ficou concentrado sobre o seguro fiança locatícia, que ele tem regulamentação na circular 671/2022 da SUSEP. Então, esse contrato ele é voltado para garantir um inadimplemento num contrato de locação. Então, o que é que a gente veio trabalhar aqui? Trazer alguns questionamentos sobre que tipo de título executivo extrajudicial que a seguradora tem para exercer o seu direito de regresso para cobrar do locatário aquela quantia que ela desembolsou para pagar ao locador. Então, eu trouxe aqui uma reflexão sobre a necessidade de haver uma disposição legal no Código de Processo Civil, no artigo 784, para incluir o contrato de seguro fiança bancária no rol dos títulos executivos extrajudiciais e aí trazer mais segurança jurídica nos processos de execução em que a seguradora ela é parte autora em face do locatário. Não, acho que foi uma iniciativa formidável da AIDA, do IBDP, né, com o apoio da ABEP e diversos outros apoiadores. Acho que foi ótimo. Coroou o lançamento de 2 obras coletivas fantásticas, né, que possuem bastante o esforço do professor Luiz Sarro, o esforço do professor Lucon, diversos ministros que também integram. Eu acredito que muitos pensadores e pensadoras, tanto das questões de processo civil, como das questões de seguro, como das questões de arbitragem e mediação, se reuniram para fazerem obras que realmente merecem a leitura de todos e todas. E, sem dúvida, o painel que eu participei, ele traz reflexões, seja sobre a evolução normativa do seguro-garantia, as questões que foram muito bem colocadas pela professora América com relação ao seguro locatício, né, o seguro que trata justamente ali da garantia nos contratos de locação. E a minha parte foi num tom de debate, um tom de debate final, foi trazer 7 grandes dúvidas para refino legislativo, né, do que na verdade nós podemos fazer de melhor no tratamento da matéria,
para termos, enfim, uma evolução tanto do uso do seguro-garantia e uma evolução com menos divergências nas nossas cortes. O evento teve a participação de vários institutos, inclusive o grupo de processo civil da AIDA Brasil, da AIDA, do Elas no Processo, do IBDP, que é o Instituto de Direito Processual, e nós procuramos os artigos do livro que vai ser lançado daqui a pouco, né, para poder trazer esses debates que são interessantes, aprofundando temas que são vistos na superficialidade, de modo a ter esse debate, eu diria assim, com questões que são mais complicadas. E, nesse sentido, os palestrantes foram excelentes. Tiraram aquelas questões, aquelas dúvidas que nós tínhamos a respeito dos institutos que foram tratados, de modo a ficar com mais questões para o futuro do que propriamente a que nós trouxemos. Acho que, basicamente, é isso. Eu estou muito feliz de ter participado da abertura, né? Aqui é o Tribunal da Cidadania, né? A gente trabalha com processo civil há mais de 30 anos, né? E eu nunca imaginei que eu ia estar aqui abrindo um evento, né? E estando ladeado ali de ministros e pessoas ilustres, doutores na área de processo civil. E aí, depois, ali, presidindo um painel com o professor Elias, com a professora Bárbara Bazzani e a professora América, né, minhas amigas, e longas trajetórias aí no processo civil, e foi um sucesso total, né? A gente está esperando aí o próximo, só isso.